professores, após um período de recesso para repor as energias, estamos juntos novamente. Sejam bem-vindos a mais uma TPC da área de linguagem, da Diretoria de Ensino de Presidente Prudente. É sempre um prazer estar com vocês e espero que possamos compartilhar experiências e construir uma rede colaborativa de estudos e aprendizado. Hoje nós teremos como temática formativa o novo ensino médio. E eu gostaria que vocês organizassem o diário de bordo para fazerem as anotações referentes aos nossos estudos. Lembramos que a TPC será gravada e, ao final, disponibilizada no canal DRPP na TV. Essa é a nossa equipe de linguagens, né? Ela é formada pela PCNP Renato Orozco, que responde pelo Língua Estrangeira Moderna, eu, Nilceia, que respondo por Língua Portuguesa no ensino médio, PCNP Carlos Rogério de Arte, né? E nós temos nessa TPC a mais nova integrante da equipe, né, que está vindo somar conosco, a PCNP Ana Carolina. Pode falar, Ana. A palavra é sua. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar trocando experiências com vocês, né, e de mais esse aprendizado. Muito obrigada. E em breve nós teremos o PCNP de Educação Física, né, e se você, professor, tem interesse em fazer parte desse time, fique atento ao edital, né, do processo de escolha do novo PCNP de Educação Física no blog, né, Supernúcleo. Como objetivo geral, nós teremos apresentar, em linhas gerais, a organização do novo ensino médio. Então, professores, nesse momento, o objetivo geral, ele gira em torno da proposta de organização do novo ensino médio. A temática dessa TPC, ela foi solicitada, né, para ser realizada via formulário de avaliação da última TPC da área de linguagens. E é uma necessidade, né, e nós prontamente atendemos aí, organizando mais essa formação. Os objetivos específicos nós temos: reconhecer as premissas e os princípios que ancoram as ações intencionais da escola, conhecer o desenvolvimento do trabalho por área de conhecimento, e iniciar estudos acerca do currículo paulista, etapa do ensino médio, e compreender algumas especificidades da área de linguagem. Pode passar, por favor, Carlos. E na formação de hoje, nós temos como conteúdos as premissas, né, princípios e especificidades que ancoram as ações intencionais da escola na área de linguagem, o trabalho por área do conhecimento e estudos acerca do currículo paulista, etapa do ensino médio. E a nossa formação, ela terá como estratégia a aula expositiva dialogada. Nesse sentido, nós contamos com a participação e interação de vocês, via chat ou pedindo o uso da palavra, com a ferramenta, né, levantar a mão e participar do momento. Lembramos que é importante manter o microfone e a câmera desligados para não atrapalhar a formação. Mantenham o foco e, por gentileza, façam as perguntas referentes à temática da formação. Ao final da TPC, vocês respondam um formulário, né, que irá computar a presença, o formulário de avaliação, e direcionar as nossas próximas formações. Reforço que a TPC será gravada e, ao final da formação, disponibilizada no nosso canal DRPP na TV. Pode passar. Aqui nós temos, né, a devolutiva da avaliação passada, que abordou a temática do ensino híbrido, a qual cumpriu, né, de acordo com as respostas, né, do formulário de avaliação, o objetivo, e ressalto mais uma vez que o sucesso desse momento depende também da interação e participação de todos, né? Pode passar.
Aqui nós temos também aí 75%, né, avaliado positivamente a nossa formação. E no próximo slide aí, também com avaliado positivamente. Agora, né, eu convido vocês a observarem a imagem e compartilharem conosco as impressões. Então, olhando para essa imagem, o que ela representa? Então, vocês podem participar escrevendo no chat ou, se preferirem, pedindo a palavra. É com você, Ana. Então, olhando para a imagem, o que vocês enxergam? Os pedidos para ingressar estão sobrepondo a imagem. Estou tentando aqui admitir todo mundo. Ó, a Juliana, ela coloca para nós que os espaços de aprendizagem, eles são disponíveis na escola. Isso mesmo, Juliana. A Maria Luísa fala que o aluno, né, lembrando das atividades que faz na escola. Isso mesmo, muito bem. A Denise colabora dizendo, né, é uma escola em uma época normal. A Maria de Lourdes também colabora, né, a Nilda, desculpa, ela colabora dizendo atividades desenvolvidas pelos alunos dentro de uma escola. A Michele fala que a escola é viva e tudo é aprendizado. O Pedro coloca que é uma visão que temos, né, sobre a escola. E o Volney, ele coloca que saudades dos momentos felizes. Saudade dos momentos felizes em que se passa na escola, né? Como um segundo lar. Isso mesmo, Volney. Parabéns. A Lucimara coloca que o aluno vendo a escola como processo de conhecimento, e a Sônia acrescenta que é uma escola com protagonismo. Isso mesmo, né? Os nossos alunos como protagonismo da aprendizagem. O Cláudio coloca que a diversidade de aprendizagem, né? E a necessidade atual. Muito bem colocado, Cláudio. E o André coloca que a escola tem muitos espaços de aprendizagem. O Everton coloca que ele deseja voltar tudo ao normal. Esse é o desejo de todos, né, Wesley? E possamos ter fé que em breve estaremos, né, normalizados aí diante dessa situação. Nilceia, o Lucimar, ele está com a mão levantada. O Lucimar quer falar alguma coisa? Pode falar, professora, fica à vontade. Desculpa, eu apertei errado. Desculpa, eu não quero falar nada, não. Mais algumas contribuições? Sim, a Silene contribui dizendo que a escola viva, espaços diferentes de aprendizagens. A Sandra também coloca que os diversos espaços de aprendizagem na escola. Então, se nós olharmos a imagem, nós estamos vendo aí um aluno, né, que ele está visualizando uma escola. Muito bem, né? Obrigada aí pelas participações de vocês. E aí, olhando esse aluno, vocês já até colocaram no chat que a escola é viva, né? E aí ele perpassa os diferentes espaços dentro da escola, né? E contribui para a formação desse aluno. Então, qual que é o objetivo da escola? Coloquem aí no chat para nós, por favor. A Bruna colocou aqui que ela vê um olhar perdido do aluno em meio a tantos espaços interativos na escola, né? Sem poder usá-lo. Nesse momento, né, infelizmente, nós estamos passando por essa situação, né? Esses espaços dentro da escola, eles não podem ser explorados, né? Mas, olhando a imagem, né, ela representa o quê? Olha, o Vonei colocou aqui que é criar um cidadão autônomo e protagonista. Parabéns, Vonei, é isso mesmo, né? Então, a escola, ela proporciona a formação integral do aluno. Então, os diferentes espaços, né? Os diferentes componentes curriculares, as diferentes aprendizagens aí, nós
buscamos a formação integral do cidadão. É isso mesmo. Muito obrigada, né, pelas participações, e eu passo a palavra para o Carlos. Olá, pessoal, bom dia. Para quem ainda não falei bom dia ainda. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a educação integral e currículo paulista, para a gente adentrar um pouquinho esses estudos, né? Nós preparamos para vocês um material muito bacana, muito interessante, que faz nós refletirmos um pouco mais sobre o novo ensino médio, né? A integral prevista no currículo paulista, ela tem como foco o desenvolvimento do estudante em suas diversas dimensões, né? Relacionando as competências e as habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea. Tá bom? Se a gente for observar, o currículo paulista, ele reitera, né, as competências gerais da BNCC, né, e da educação básica. Então, vamos dar uma relembrada, tá bom? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, né, como para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, né, para desse jeito, né, investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, né, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais, das mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, e também, bem como os conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar e acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e dos grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potencialidades sem preconceitos de qualquer natureza. Por último, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis. Então, o currículo paulista, ele reitera, né, as competências gerais da educação básica, e essas competências, a gente vai falar cada vez mais delas, né, porque elas vão estar norteando todo o nosso trabalho. Então, é muito importante cada vez mais a gente estar aprendendo sobre elas, estudando sobre elas, conhecendo cada vez mais, e conforme quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre elas, mais a gente entende também toda a organização e toda a estruturação do currículo. E agora eu convido a PCNP Renata aí para dar continuidade aí aos nossos estudos de hoje. Você, Renata. Muito bem, estão me ouvindo? Sim, sim.
Beleza, então, bom dia, pessoal. Sim, muito bem. Estamos aí, então, falando do nosso novo ensino médio, né? Coisas novas, dar um pouquinho de, né? O que será? Como que vai ser isso? Como é que vai acontecer? Então, a gente também está nessa, né? Nessa apreensão. Vamos ver como é que vai acontecer. Estamos estudando para a gente conseguir dar esse suporte, esse apoio aí, né? Para todos vocês, para todos nós, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho da organização curricular do ensino médio. Ele está embasado na Lei Federal 13.415 de 2017. Então, basicamente, ele deve ter um ensino diversificado e flexível, carga horária geral básica de 1.800 horas e uma carga de itinerários formativos de 1.200 horas, ok? Passando adiante, falando da formação geral básica, então, do estudante, ela deve garantir que todos os estudantes aprendam o essencial, o que foi definido pela BNCC e depois organizados pelos currículos, né, dos estados, ok? Então, elas são organizadas por áreas de conhecimento, conforme estabelecido no artigo 35A da LDB. Então, para cada área são definidas competências específicas que são articuladas às competências das áreas da etapa do ensino fundamental, com adequações às especificidades do ensino médio, ok? Passando. Então, falamos aí das áreas do conhecimento. Então, quando a gente comenta, né, fala sobre as áreas do conhecimento, a gente já vai pensando, já vai entendendo o nosso aluno como um sujeito em formação para ser aquele cidadão, aquele sujeito integral, né? A formação integral do sujeito. Vejam bem que nós não estamos falando de educação de ensino integral, não é o período que ele passa dentro da escola, mas é a formação do sujeito como um todo, né? O sujeito não é só cognitivo, o sujeito não é só emocional, o sujeito não vive só em casa, o sujeito não vive só em um ambiente, né? Mesmo agora, nós em isolamento social, a gente mantém vínculos sociais, né, com as pessoas, então a gente tem que observar esse todo do sujeito, ok? Esse integral do sujeito, certo? Então, falando aí das áreas do conhecimento, já é conhecido de todos nós, né? Nós temos as 4 áreas, linguagens e suas tecnologias, que somos nós, né? Arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Falamos de língua inglesa somente porque a BNCC prevê o ensino da língua inglesa, né? Como a língua estrangeira a ser estudado no Brasil como um todo, ok? A área de matemática e suas tecnologias, que é matemática por si só, né? A área de ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, física e química, e a área de ciências humanas e sociais aplicadas, que é filosofia, geografia, história e sociologia. Então, é importante nós termos isso em mente, porque as áreas são de extrema importância, né? Essa junção das áreas para a formação do nosso sujeito integral, certo? Falando, então, do sujeito integral, aí no próximo slide, a gente fala da nossa área, né, de linguagens e suas tecnologias. Falando dessa nossa área, nós temos aí, vocês podem observar pelo diagrama, o nosso cognitivo para a formação do sujeito integral, né? Então, nós precisamos ter um olhar múltiplo, holístico. A grande sacada seria sair da nossa caixinha do nosso componente e percebemos essa conexão entre os componentes da nossa área e a conexão que a nossa área tem com as outras áreas, né, com as demais áreas. Então, nós temos aí as competências e habilidades, um olhar múltiplo
de construção do conhecimento, e nós temos ancorado a isso tudo, a nossa área, os nossos componentes, né? Língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física, lidando com essa visão mais ampliada, saindo dessa nossa caixinha, né, para a gente pensar nessa formação do sujeito integral. E aí, falando nisso, gente, no nosso próximo slide aí, nós temos a transição da etapa do fundamental para o ensino médio. Então, a gente sabe, vocês já devem ter ouvido várias vezes, estudado várias vezes, que o currículo, ele é em espiral, né? Então, ele vai ampliando nosso aluno, ele vai aprofundando, ele vai ampliando as aprendizagens, né? Tudo aquilo que ele vai conhecendo, conforme ele vai avançando nos seus estudos, né? Nas suas etapas de educação, nos seus níveis. Então, qual seria essa finalidade do nosso ensino médio, né? Consolidar e ampliar, então, as aprendizagens previstas na BNCC e no nosso currículo paulista do ensino fundamental, apontando as competências específicas e habilidades a serem exercitadas e constituídas no ensino médio, né? Essa fala não é minha, ela é da Roxane Rojo, que foi, né, uma das escritoras, né, da BNCC. Então, gente, quando a gente fala do nosso foco, né, da área de linguagens, a gente tem uma construção de conhecimentos de e sobre as diversas linguagens visuais, sonoras, verbais e corporais, em diferentes mídias, buscando estimular a vivência dos estudantes de experiências significativas com práticas de linguagem situadas nas diferentes esferas e campos, né, da atividade humana. Nós vamos falar dos campos daqui a pouco, ok? Então, a nossa área, né, tá aí, basicamente, a função da nossa área dentro da construção desse nosso sujeito integral, né? Então, são essas linguagens aí, visuais, sonoras, verbais, corporais, certo? Então, as verbais, elas podem até ficar um pouco mais para línguas, né? As corporais mais para educação física, visuais e sonoras mais para arte, mas nós vamos usando e nos apropriando dessas diferentes linguagens durante esse nosso processo, né, de aprendizagem, certo? Prosseguindo, então, como eu havia dito, nós vamos falar aí dos nossos campos, né, de atuação. Considerando esses aspectos, o currículo paulista para o ensino médio prioriza 5 campos de atuação social, descritos no documento organizador do MEC. Então, nós temos o campo da vida pessoal, o jornalístico midiático, o artístico literário, as práticas de estudo e pesquisa e o campo de atuação da vida pública, ok? E aí nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora, certo? Então, gente, o campo da vida pessoal, ele se organiza de modo a possibilitar uma reflexão sobre as condições que cercam a vida contemporânea e a condição juvenil do Brasil e do mundo, né? Cidadão globalizado, né? A pessoa que está aí vivendo, né? Nessa época contemporânea, né? De tudo estar conjunto, tanto que a gente está vivendo uma pandemia, né? Mais globalizado que isso, né, gente? Então a gente tem aí os temas, as questões que afetam os jovens dentro desse campo aí da vida pessoal, ok? Falando, então, do campo das práticas de estudo e pesquisa, ele abrange, então, a pesquisa, a recepção, a apreciação, a análise, a aplicação e produção de discursos ou textos expositivos, analíticos e argumentativos, né? Aquela curiosidade, quando a gente fala do socioemocional, que a gente acabou de sair da ATPC do CMSP,
Então, é a curiosidade para aprender, né? É a curiosidade para pesquisar, é a curiosidade de você ir em busca das informações, né, para o seu conhecimento, certo? Então, eles circulam tanto na esfera escolar, quanto na esfera acadêmica e de pesquisa, assim como o jornalismo e a divulgação científica, ok? Muito bem. Quando a gente fala do próximo, que é o campo jornalístico e midiático, nós temos... Alguém gostaria de falar? Estou seguindo. Ok. Nós temos aí os discursos e textos da mídia informativa, seja ela impressa, televisiva, radiofônica ou digital, certo? Então, aqui entra aquela coisa do crítico, né? Como que o nosso jovem, ele se relaciona com toda essa informação que ele vem recebendo da mídia, né? Qual é a forma crítica? E aí a gente escuta tanto falar de fake news, né? Então, nós temos aí esse nosso trabalho dentro do campo jornalístico mediático, né? Essa consciência crítica e seletiva em relação à produção, circulação de informações, posicionamentos e induções ao consumo, ok? Também, né, temos o campo da atuação na vida pública. Ele contempla os discursos e textos normativos, os legais, os jurídicos, aqueles que regem a convivência em sociedade, né? E também como que você reivindica, né, o que você acredita que é de seu direito, certo? Então, os estudantes podem refletir e participar na vida pública, pautando-se pela ética. Olha aí a conversa com a área de humanas, né? É muito interessante esse movimento todo, né, do nosso sujeito integral, ok? E dentro do campo artístico-literário, nós temos aí um espaço de circulação das manifestações artísticas em geral. E vocês podem perceber o tanto que eles estão conectados um com o outro, né? É visível a conexão da atuação da vida pública com o artístico-literário, né? O artístico-literário, ele pode, né? A pessoa, o nosso estudante, ele pode tentar ser ouvido, ele pode buscar pela arte, né? Expressar a sua posição política, né? Expressar a sua reivindicação de algum direito, ok? Então, ele contribui, esse campo artístico-literário, contribui para a construção e apreciação estética significativa para a construção de identidades, né? O eu, a minha cultura, né, o tanto que eu me respeito e o tanto que eu respeito a cultura do outro, certo? Essa diversidade, essa multiculturalidade, expressão de sentimentos e emoções. Certo, gente? Então, o que muda, né, nesse novo ensino médio para o alunado, né, para o nosso estudante? A ideia é que ele tenha mais tempo para aprender o essencial e para se aprofundar nos conhecimentos que lhe interessam. Então, por isso, a quantidade, né, a carga horária de componentes que seriam, que são tidos como obrigatórios, e a carga horária daqueles que são os itinerários formativos, que a Nilceia vai falar daqui a pouco para a gente, certo? Então, então o aluno teria mais tempo para ver o que dentro do seu projeto de vida, né, que é o centro, né, desse novo ensino médio, o que seria, né, o que se adequaria melhor dentro do seu projeto de vida, né? Quais seriam os seus caminhos para o futuro pessoal e profissional. Então, para que isso aconteça, ele vai ter, então, menos aulas expositivas e vai lidar mais com projetos, com oficinas, com cursos e atividades práticas e significativas, ok? Então, por isso, o trabalho com áreas
e não só os componentes curriculares, cada um na sua caixinha, certo? Então, o trabalho com áreas, ele amplia a visão do jovem para o que ele vai definir aí, né, do seu futuro e tudo mais. E para o professor, o que muda, né, no novo ensino médio? Então, ele vai, como eu já havia dito, ampliar os conhecimentos de todos os componentes, então, que estão na BNCC. Então, extrapola, né? Nós vamos extrapolar o nosso componente curricular, ok? A aplicação de carga horária mínima em todas as escolas brasileiras e uma possibilidade de aprofundar os itinerários formativos apenas com aqueles que têm interesse no seu componente curricular. Certo? Então, trabalhar o essencial, trabalhar o que é importante, o que tem significado para o nosso aluno. Ok? E aí, passo a palavra para o Carlos. Ok, Renata. Muito bem colocado, viu? Muito interessante. Eu acredito que para todos nós, né, da educação pública, nós estamos assim curiosos para saber de fato como que vai funcionar toda a questão do ensino médio e sua regulamentação e a sua, de fato, né, como que vai acontecer na prática tudo isso, né? Então, continuando aí, né, o nosso estudo de hoje, a organização do currículo, né, do ensino médio, ele contempla as competências envolvidas, né, na formação integral dos estudantes, como a gente já falou, em diversos âmbitos, né, sendo eles o cognitivo, cultural e socioemocional, proporcionando ao estudante também, né, a capacidade de fazer escolhas na vida de maneira autônoma, orientado sempre pelo seu projeto de vida. Então, voltando, né, a gente falar que o estudante sempre está ao centro, né, da educação, e também que o projeto de vida e a autonomia são, né, uns eixos aí que a gente vai ver mais à frente, que são os eixos estruturantes aí de toda essa questão, tá? Novamente, vale ressaltar que quando a gente fala de educação integral, né, assim como a Renata já falou, nós estamos falando da integralização do indivíduo, né, e o desenvolvimento das competências socioemocionais. A gente não pode aí nessa questão confundir com o programa, né, de ensino integral, tá bom? A formação integral, ela é pautada em 3 eixos, como eu já falei para vocês, principais, que são o protagonismo, né, o projeto de vida e a educação integral. Sendo assim, acho que faz necessário uma construção intencional, né, e processos educativos que promovam as aprendizagens. Eu acredito que o Carlos tenha caído, né, gente? Mas vamos dar continuidade, então, à formação. Fechou. Vocês me ouvem? Carlos? Sim, dá para ouvir bem. Então, vamos dar continuidade. Na formação integral do sujeito, então, né, ele falou nessa engrenagem que nós observamos aí na tela, vocês estão vendo aí, né, o aluno, ele é o centro de todo o processo, né, educacional. Oi, Carlos, voltou? Voltou? Desculpa aí. Tá joia. Tranquilo, pode assumir. Desativou aqui sozinho. Perdão, então, parou onde aí na formação integral, isso? Pode dar continuidade. Isso, o slide ainda continua. Tá bom, então. Desculpe, então, tá bom? Então, vamos continuar. A formação integral, ela é pautada nesses 3 eixos, né, que nós estamos vendo aí na imagem. São os 3 eixos principais, né, que são o protagonismo, o projeto de vida e a educação integral, né? Sendo assim, se faz necessário que se construa, né, intencionalmente os processos educativos e que promovam aprendizagens sintonizadas, né, com as necessidades e as possibilidades e os interesses dos estudantes, né? Então, e como que nós podemos fazer isso? Através de metodologias ativas, né? Novamente, ele ficou mudo.
Tá caindo Bom, toda hora aqui. Desculpa, pessoal. Tá caindo Eu toda acho que hora. Não alguém sei está por quê. mutando você, Carlos, porque É, apareceu o microfone mudo. só um minutinho, então. Vamos fazer se de assim. Tá. repente você estiver caindo, eu assumo. Fique em paz. Tá, tudo bem. A hora que ficar mudo, vocês falam. Tá bom? Vocês me avisam. Então, dando continuidade aqui, agora vem a interação de vocês né, no chat e podem também falarem também, né, durante pedir a palavra, comentar. Então, perante tudo que nós falamos aí, de toda essa situação e de fazer atividades sintonizadas com essas necessidades e intenções dos alunos, como que a gente pode proporcionar a efetiva integração na área, na nossa área, né, na área de linguagens e suas tecnologias, respeitando as especificidades de cada componente? Então, como que a gente pode proporcionar essa integração, né? Respeitando as especificidades de cada componente. Então, eu gostaria que vocês participassem aí no chat, respondessem, né? A Ana acho que vai conseguir ler, ou a Renata, pode ser também lendo para nós aí no chat a participação, ou pode pedir a palavra também, tá bom? Fiquem à vontade, pessoal. A Renata ergueu a mão, Paula Renata ergueu a mão, quer falar, Paula? Isso. Fique à vontade. Posso falar? Sim. Eu acho que esse é um dos maiores desafios desse currículo atual, né? Enquanto vocês estavam apresentando os slides, eu estava pensando sobre isso. Mas existem materiais que podem nos ajudar. Por exemplo, os livros didáticos que chegaram para escolha agora do ensino médio, houve primeiro um estranhamento, porque não chegou para cada disciplina, chegou por área. E eu acredito que esse vai ser um material que possa nos ajudar, porque pelo que deu para entender desses livros, o trabalho é proposto por meio de projetos integrados. Então, eu acredito que os novos materiais que estão vindo, eles vão nos ajudar muito a trabalhar as áreas específicas, mas respeitando cada componente. Eu acho que a gente tem muito a aprender com esses materiais que estão vindo. Muito bem colocado, é isso mesmo. Os materiais didáticos, eles estão sendo disponibilizados de forma a nos ajudar de fato, né? E nesse momento, eu acho que seria muito interessante a gente se apropriar desse material mesmo, até para a gente entender toda essa dinâmica, né? É muito bem colocado e de fato, além de ser bem colocado, é uma dica aí para os colegas. Eu também observei alguns materiais didáticos e realmente eles estão bem construídos. Inclusive, a gente vai até falar mais para frente, mas dando um spoiler já, o próprio material do currículo, ele é bem rico nessa parte e faz com que a gente entenda toda essa dinâmica. Mais alguém, pessoal? Quer o pessoal ler o chat aí, por favor? Sim, Carlos. O Cláudio contribuiu conosco dizendo que as disciplinas terão que trabalhar dentro de um foco gerador. O Volney colocou para a gente oferecendo um conteúdo mais voltado à realidade de cada aluno e tornando a matéria mais atrativa. A Sônia contribuiu dizendo que é um trabalho colaborativo. Maria Cecília colocou sobre os projetos. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. E o Cláudio colocou aqui para nós: trabalhar de forma integrada sem perder a especificidade da sua disciplina, sem invadir o campo do outro, mas colaborando. Exato, é um verdadeiro desafio e aqui fica muito forte, né, a questão colocada aí pelo Cláudio, a questão da colaboração, né, a colaboração entre os componentes. E aí que vem a construção sincronizada, né? A gente vem falando muito de síncrono e assíncrono, e aqui também está assim bem presente nessas questões, né? Mais alguma contribuição? Podemos seguir? Mais alguém quer falar? Por enquanto não, Carlos. Tá. Tudo bem, então. Então vamos para frente um pouquinho. Bom, agora vamos observar como que está organizada e articulada a área de linguagem e suas tecnologias no novo ensino médio. Tá? A área de linguagem e suas tecnologias seguem as diretrizes
propostas pela BNCC. Na etapa do ensino médio, espera-se que as aprendizagens do ensino fundamental sejam consolidadas e ampliadas. Então, e o trabalho Carlos, seu microfone está fechado. Pessoal, por gentileza, né, nós pedimos a colaboração de vocês para não mutar o formador. Tudo bem, não tem problema. Vamos seguir aqui novamente, retomando. Vai ficar sempre retomando, né? Infelizmente. Mas me desculpem. A área de linguagem e suas tecnologias seguem as diretrizes propostas pela BNCC. Tá? Na etapa do ensino médio, espera-se que as aprendizagens do ensino fundamental sejam consolidadas e ampliadas. O trabalho dos componentes dessa área deve ser organizado nas competências e habilidades que sugerem a integração entre os componentes. E como que está prevista esta articulação entre os componentes da área de linguagem e suas tecnologias? O trabalho precisa ser feito de forma articulada, onde as habilidades pressupõem o desenvolvimento integral dos estudantes a partir da articulação dialogando com o perfil juvenil contemporâneo e as digitais. São considerados os fundamentos básicos da educação e pautados também numa formação voltada a possibilitar uma participação mais plena dos jovens práticas socioculturais que envolvem as práticas relacionadas às áreas. Então nós temos aí, né, os componentes, como nós já sabemos, não precisamos repetir novamente, né? E os componentes curriculares que se articulam na nossa área, né? Dentre eles, o de arte no ensino médio, de acordo com a BNCC, ele contribui para o desenvolvimento da autonomia criativa e expressiva dos estudantes, por meio da conexão entre racionalidade, sensibilidade, intuição e ludicidade. É também propulsor da ampliação do conhecimento e do sujeito relacionado a si, ao outro e ao mundo. Então a arte nos faz desenvolver a racionalidade, mas também a sensibilidade, né, a intuição, e também ser de forma prazerosa, né? Além da gente aí também ter a ampliação, né, ampliar o nosso conhecimento de nós mesmos, conhecimento, né, relacionado ao outro e o conhecimento relacionado ao mundo. A língua portuguesa, do ponto de vista das práticas contemporâneas da linguagem, destaca a cultura digital, as culturas juvenis, os novos letramentos e os multiletramentos, os processos colaborativos, as interações e atividades que têm lugar nas mídias e redes sociais, os processos de circulação de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto de leitor, autor, produtor, consumidor, já explorada no ensino fundamental. Então, como a gente disse, né, todo que o novo ensino médio, ele amplia todo já esse conhecimento já trabalhado no ensino fundamental. A língua inglesa está centrada na ampliação da autonomia, no protagonismo, na autoria das práticas de linguagem multissemióticas, na reflexão e no posicionamento crítico em relação aos seus diferentes usos e intencionalidades, na apreciação e participação dessas produções midiáticas e mediatizadas, sejam elas artísticas e culturais e no seu uso crítico. Já a educação física tem como objetivo tornar o movimento humano uma linguagem a ser compreendida, analisada e transformada no contexto em que ocorre, favorecendo ao estudante a apropriação crítica das práticas corporais, entendida como um conjunto de significados, sentidos, símbolos e códigos que se produzem e reproduzem dinamicamente. Então, essa articulação, né, entre os componentes curriculares, ela sempre fala está sempre falando aí da ampliação do conhecimento de si próprio, do outro e do mundo,
né, entender a si, entender o outro, entender o mundo que está em volta. Então, essas articulações elas vão estar sempre ligadas a temas que envolvem essas dinâmicas. Tá? Então, sempre bom a gente pensar e lembrar essas questões. E o que está muito também dentro das articulações, que a gente vê muito falar, estuda bastante sobre, também as questões das mídias digitais, né, da cultura digital, dos letramentos, dos multiletramentos, enfim. Né, são articulações que acontecem entre os componentes que estão presentes e que a gente está bem ressaltado para nós. Né? Então, a gente pode observar que como está organizado, né? Como a Renata já falou anteriormente, essa questão do que ela explicou, né? Como ela explicou anteriormente, né? Dos campos, dos 5 campos de atuação, né? Eles estão previstos, né, no currículo paulista e eles se articulam e se completam, né? Permeando assim o currículo do ensino médio. Então a gente percebe essa integração entre eles e dessa maneira se forma o currículo paulista, tá? E dessa mesma maneira nós podemos, além do campo de atuação, a gente pode colocar aí os componentes, né? A gente poderia substituir muito bem os componentes, assim como já foi visto em outras imagens, essa integração para a formação aí da área de linguagens e suas tecnologias, tá? Bom, passo a palavra agora para a Nilceia. Com você, Nilceia. Então, vamos lá, né? Aí vocês estão vendo o itinerário formativo da área de linguagem e suas tecnologias. Nós vamos pensar que a base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC, é o documento de caráter normativo que vai articular, né, e vai embasar todo esse, né, progresso, né, de aprendizagem essenciais e que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, né, de modo que tenham assegurados os seus direitos de aprendizagem e o desenvolvimento. Então, a BNCC é, sem dúvida, né, um documento bastante complexo, né, como a Renata já falou e o Carlos reforçou, a partir da BNCC está estruturado o nosso currículo paulista, e dentro do currículo paulista nós temos os campos de atuação, né, que o Carlos comentou há pouco, e nesses campos de atuação, de acordo com a organização, a especificidade aí de cada componente curricular. Os itinerários formativos, eles seguem, né, a portaria 1432, de dezembro de 2018, e na área de linguagem, nós temos a oferta dos itinerários formativos específicos e integrados, né, que eles favorecem o estudo e aprofundamento de habilidades e competências, que vão subsidiar aí os projetos de vida dos estudantes. Então, os estudantes, eles vão, né, escolher o itinerário formativo, nós temos aí a escolha, né, do itinerário aí, pensando para o estudante do ano de 2021, da primeira série do ensino médio, que aí na segunda série do ensino médio, essa unidade curricular de escolha aí, ela será aprofundada, né, nós vamos pensar assim, na segunda série são 10 aulas semanais, e na terceira série amplia um pouco mais, né, aí já são 20 aulas semanais aí, pensando nesse itinerário formativo. Então, a oferta desse itinerário, ela vai ser oferecida pela escola, oferecendo e respeitando o corpo docente e a escolha do aluno, né? Nós vamos lembrar que no momento, né, que será ofertado aí, a escola precisa oferecer aos alunos ao menos, né, 2 itinerários formativos. Né, e a partir daí vão seguir com os aprofundamentos nos estudos. Pode passar. Nós temos os eixos estruturantes que eles vão colaborar, né, para integrar e criar oportunidades aos estudantes, e aí ele estuda no presente projetando
o futuro, né? Porque o foco é no projeto de vida do aluno e na formação integral desse aluno enquanto sujeito, enquanto cidadão, né? Aí nós vamos pensar um cidadão participativo, transformador da sociedade. O aprofundamento curricular, ele visa o quê? Ele visa expandir aprendizados da formação geral básica, explorar potenciais e vocações, ampliar conhecimentos articulados com temas contemporâneos, de acordo com o interesse dos estudantes, e permitir ao estudante construir sua trajetória com maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos em consonância com o seu projeto de vida. Então, nós temos aqui o protagonismo juvenil e o estudo personalizado. Daí a importância de utilizar, né, as metodologias ativas para que nós tenhamos o maior engajamento e participação dos alunos nesse processo de construção da aprendizagem e do projeto de vida. Aqui nós temos a estrutura, né, do itinerário formativo. Então, nós, olhando aí, nós temos a área de conhecimentos, a área de linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. Ao lado, nós temos a formação técnica. O que seria essa formação técnica? Nós temos algumas escolas aí no estado, que são aquelas escolas que oferecem, né, o curso técnico integrado, né, o Novotec. Nós temos mais ou menos umas 550 escolas, mas o governo do estado de São Paulo, ele visa ampliar, né, essa formação técnica. E ao lado nós temos aí os itinerários integrados, né, de acordo com o que vão ser oferecidos aos alunos. Lembram que eu falei que a escola deveria ofertar ao menos 2 itinerários formativos, respeitando o corpo docente que nós temos na escola e também respeitando as escolhas dos nossos alunos? Então, aí estão alguns agrupamentos aí, conforme esses itinerários vão ser organizados e oferecidos aos alunos de acordo com a escolha do itinerário, mais o corpo docente. E, finalizando aí, né, somando a isso, nós temos as disciplinas do Inova. As disciplinas do Inova, né, elas vêm até a primeira série do ensino médio contribuir, né, para essas escolhas dos estudantes, e a partir da segunda série vem o aprofundamento. Então, o aluno ele vai perpassar por tudo isso para chegar, né, a escolher o seu itinerário lá na primeira série, e a partir da segunda ele ampliar, né? É aquilo que eu falei para vocês antes. Lá na segunda série nós temos 10 aulas semanais para isso, e lá na terceira série amplia um pouco mais para 20 aulas semanais. Aí é de acordo com a organização ao aprofundamento. Os itinerários formativos, eles se organizam a partir de 4 eixos estruturantes. Então, eles vão, né, eles se conectam a partir de experiências educativas com a realidade contemporânea e auxiliam os alunos no desenvolvimento de habilidades relevantes para a formação integral. Então, nós vamos pensar, né, quais são esses eixos aí estruturantes? Nós temos o eixo da investigação científica, né, que é um eixo estruturante que ele dá ênfase em ampliar a capacidade de investigação e compreensão do estudante ao aplicar o conhecimento sistematizado através de práticas e produções científicas. Então, o que ele irá buscar? Ele irá buscar trazer a pesquisa científica para o cotidiano do aluno. E aí vocês me perguntam, né? E aí, Nilceia, a estrutura da nossa escola, muitas vezes, ela não irá contribuir para isso. De imediato, né, será utilizada a estrutura que nós temos, e a partir daí o governo ele irá investir, né, assim como
nessa estrutura, né, de acordo com o PDDE e a realidade, a necessidade da escola. Então, nós vamos pensar assim, ó, esse investimento, ele precisa também ter esse olhar holístico, né, que a Renata até mencionou aí. Então, ao escolher os itinerários formativos para oferecer para o aluno, a escola e todo o corpo docente, ele precisa também buscar olhar para dentro da sua realidade. Eu tenho condições de oferecer esse itinerário ou aquele itinerário, né, nesse sentido. Aí nós temos os processos criativos, né, o segundo eixo, onde os alunos, eles são envolvidos na colaboração de projetos com foco na criatividade. Então, ele começa a partir da definição do tema, e aí ele vai, né, em seguida, planejando e dando uma resposta e chega a um produto final, né, que pode ser a partir de intervenções artísticas, né, como uma peça teatral, né, e assim por diante, entre outras, né, possibilidades. E aí, como um terceiro eixo, nós temos a mediação e intervenção cultural, e nos traz a ideia de oferecer aos alunos as ferramentas necessárias para promoverem transformações positivas na comunidade, né, a partir de contato com projetos de mobilização e intervenção. Tanto pode ser intervenções culturais, como ambientais, né, vai depender da realidade em si. E, por último, né, esse olhar para o eixo do empreendedorismo. O que seria isso? Ele vai prever e estimular os alunos a criar projetos pessoais, né, a partir da identificação de desafios a serem vencidos, né, e o aluno, ele passa a identificar as aspirações, né, pessoais. Então, o que ele gostaria de transformar? Além dele enfrentar esses desafios em relação às próprias capacidades, né, e a receptividade do mundo. Então, essa transformação, esse desenvolvimento global aí, né, o desenvolvimento do aluno. É nesse sentido. O próximo slide, né, ele vai falar um pouquinho para nós da organização curricular da área de linguagem e as suas tecnologias. Então, nós sabemos das características de cada um dos eixos estruturantes dos itinerários formativos do ensino médio, então vai ficando mais fácil compreender essas mudanças propostas por esse novo ensino médio, né? Como a Paula, né, ela mencionou aí nas participações via chat, ela colocou, né, que o material ele já está sendo organizado, né, e com um olhar para isso. É isso mesmo, viu, Paula? Muito obrigada pela participação. Então, existe toda, assim, uma questão, uma preocupação em estar oferecendo, né, subsidiando esse trabalho para o professor, para facilitar, né, o máximo possível, e para que chegue esse aprendizado aos alunos de uma forma mais tranquila. Então, nós vamos pensar, nós temos um currículo que ele está organizado por áreas de conhecimento, e cada componente curricular, ele atende à sua especificidade, né? E aí os professores, em dado momento, dependendo até das escolhas, dos itinerários formativos, e qual itinerário ele estará atuando aí, eles vão ter esse momento de sentar, de planejar, né? E fazer as adaptações necessárias para atender, né, a realidade da escola e de cada turma que eles têm. Aqui, gente, nós temos um organizador curricular do itinerário formativo, e aí eu chamo a atenção de vocês para que vocês olhem aí, por favor, essa questão aí de como ele está organizado. Então, nós temos os eixos estruturantes, né, mais as habilidades relacionadas às competências gerais, né? Aí depois nós temos na coluna ao lado as habilidades específicas dos itinerários formativos associada aos eixos estruturantes, e na terceira coluna aí nós temos os pressupostos metodológicos. Então, nesse sentido, vai pautar toda a organização, né, e está todo o planejamento aí, para atender as demandas das unidades escolares. Então, nós vamos pensar assim, ó, se o organizador do itinerário formativo de linguagem, nós temos os eixos estruturantes, mais as habilidades relacionadas a essas competências gerais, mais as habilidades específicas dos itinerários formativos, e eles estarão associados ao quê? A esses eixos que vão o quê?
que vão estar pautados também nesses processos. É claro que cada professor, dentro da sua escola, de acordo com a realidade de cada turma, ele fará as adequações, né? Porque nada melhor do que um professor que sabe a realidade, onde ele pode atuar, né? E para isso o professor é inteligente, ele sabe fazer as adaptações certas aí para atender às necessidades dos alunos, né? O próximo slide nós temos, então, a mesma proposta do slide anterior, né? E a novidade aqui são as habilidades específicas dos itinerários formativos. No caso, elas estão associadas aos eixos estruturantes de ciências humanas e sociais e são aplicadas aos eixos estruturantes de linguagem, né? Como assim? Lembram que eu falei para vocês lá atrás que existem alguns arranjos aí de possibilidades para agrupar essas disciplinas e oferecer esses itinerários formativos? É nesse sentido, né, que nós vamos aqui, né, apresentar esse exemplo a vocês, tá? Aqui nós temos o organizador curricular, né, que ele está pautado nas competências e nas habilidades no campo de atuação e no objeto de conhecimento do componente curricular. Então, nós vamos notar o quê? Que ela parte do macro, né, para o micro. E essa está toda a organização curricular. Então, nós temos as competências, nós temos essas competências, são as competências gerais, nós temos as habilidades, são as habilidades aqui no caso, são habilidades gerais ó, do ensino médio, que vai da primeira à terceira série, e aqui nós temos os campos de atuação, e na última coluna aí, os objetos de conhecimento, onde que nós teremos que trabalhar com os nossos alunos, né, de acordo com a especificidade de cada componente curricular. Então, a proposta não é que, né, o professor ele vai ficar com menos aulas, não é isso, né? A proposta é trabalhar integrado, de uma forma conjunta, para a formação, né, desse nosso estudante de uma forma integral. Passo a palavra agora para a Renata. E aí, meus queridos? Conseguem me ouvir, né? Espero que sim. Sim, Nilceia? Sim. Sim, perfeito. Beleza. Gente, ó, aqui nós estamos chegando na reta final aí da nossa TPC. Nós vamos fazer um geralzão aí, um geralzinho, na verdade, no material de apoio aí do currículo em ação da primeira série do ensino médio. Então, essa daí é a carinha, né, que aparece lá no site, Currículo Paulista, materiais de apoio, a gente colocou o endereço aí do site aqui, para vocês terem uma ideia de onde pesquisar. Obviamente, vocês já devem ter ido atrás desse material, mas, enfim, né, para aqueles que ainda não tomaram conhecimento de onde ficam os materiais, estamos aí mostrando para vocês o nosso site oficial aí do Currículo Paulista, ok? Undime e a Secretaria da Educação. Beleza, então nós estamos falando aí do nosso currículo em ação. Nós vamos dar uma breve olhadinha de como que ele funciona, mais ou menos aí, porque a ideia é da gente aprofundar isso na nossa TPC dos componentes. Ok? Então, se nada mudar até a próxima ATPC, a nossa próxima ATPC será de componente, e nós pensamos, né, em fazer o aprofundamento de explorar um pouco mais esse material aí, ok? Então, a situação de aprendizagem, primeira série do ensino médio, primeiro bimestre, certo? E aí, no próximo slide, a gente tem aí, ó, a situação de aprendizagem 1. Então, nós temos um tema, é um tema para toda a área, o corpo fala, combatendo preconceitos. E a questão norteadora, que é aquela questão disparadora, também é a mesma para toda a área. Então, todos os componentes vão lidar com o mesmo tema, a mesma questão norteadora, que aqui no caso seria como se constroem as visões sobre o corpo, ok? Enfim, e daí... vamos observar aqui, ó, a competência da área, certo? Quando a gente fala aí de competência, né, a gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala da palavra competência, a competência
está bem conectada com experiência, com o movimento, né? Então, a experiência que o aluno vai tendo, que ele traz, né, consigo, do que ele já vem caminhando aí, né, na sua vida escolar, certo? Então, a partir das competências, nós temos as unidades temáticas e nós temos aí os objetos de conhecimento e as habilidades que devem trabalhar juntos, né? Não tem como a gente desenvolver uma habilidade sem ter o objeto de conhecimento, que seria o conteúdo, no caso, ok? Então, é nisso aí que nós vamos prestar bastante atenção, nesse movimento agora que nós vamos fazer, e quando a gente planeja, né, a nossa sequência de atividades. Então, olha aí, ó, a competência da área. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais. Olha só como já está englobando as linguagens que a gente falou lá para cima, né? Ok? Aí na nossa apresentação. Mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos dos diferentes campos de atuação social. Olha os campos que a gente comentou, né? Aqueles 5 campos. E nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de aplicação, interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Tudo isso em cima do tema O Corpo Fala, Combatendo Preconceitos, certo? Então, em cima desse tema, a gente tem essa competência da área aí, ok? No slide seguinte, a gente tem a habilidade da área, né? Então, observem aí, né? A habilidade da área, que seria analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Então, olha, nós temos aí os nossos componentes lidando nessa formação aí do nosso sujeito integral, ok? Daí a gente vai puxar aqui, ó, só para de língua portuguesa, para a gente dar uma observada no que a língua portuguesa teria que fazer de específico dentro desse movimento macro, né? Então, ó, analisar em textos de diferentes gêneros marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito. Uso de diferentes modalidades, epistêmica, deôntica e apreciativa, e de diferentes recursos gramaticais, que operam como modalizadores. Então, os verbos modais, tempos e modos verbais, e assim por diante, certo? Estratégias de impessoalização, né? O uso da terceira pessoa, a voz passiva, enfim. A compreensão, a criticidade, manejo adequado desses elementos, considerando os contextos de produção, certo? Nós também temos uma outra habilidade aqui de língua portuguesa, puxando, né, para a língua portuguesa, obras significativas da literatura brasileira e da literatura de outros países e povos. É muito legal, gente, que eles trazem dentro do material essa riqueza, essa variedade de textos, né? Então, temos vários autores que falam dentro das suas obras sobre o corpo e sobre preconceitos e sobre estereótipos. Então, é muito interessante essa ligação, né, que o material traz sobre o corpo dentro da literatura, né? Que muitas vezes a gente lê e a gente, às vezes, nem associa tanto com isso, né? Então, nós temos aí, ó, e essa literatura, ela vem considerando o contexto de produção, né, a visão de mundo que as pessoas tinham na época que o texto foi produzido, os diálogos com outros textos, né, a intertextualidade e inserções em movimentos estéticos e culturais e etc., né, e como que esses clássicos, vamos dizer assim, dialogam com o presente,
né? O tanto que isso tem a ver com a nossa contemporaneidade, né? Que a gente vive aí, ok? No slide seguinte, a gente tem um apanhado aí de como ele aparece mais no material, é a mesma coisa que a gente comentou. Então, a gente vem aí, ó, no material ele aparece a competência da área, aí vem a habilidade geral, né, da área, e as habilidades de cada componente, ok? O que cada componente vai fazer para contribuir com a sua área, sem esquecer de ter essa visão fora da caixa, essa visão mais ampliada, certo? A holística, né? De como que nós vamos contribuir dentro, através do nosso componente, dentro da nossa área, juntando com coisas das outras áreas, para formar esse sujeito integral, certo? Quando a gente vai no próximo slide, essas são informações, né, que estão basicamente dentro do material do professor, né, que seriam aqui os objetos de conhecimento, que são os conteúdos, né. Então, como que a gente vai ativar tudo isso, essas habilidades, essas competências no nosso aluno? Então, a gente precisa do assunto, né, a gente precisa direcionar, né, os assuntos aqui nos nossos alunos. E daí nós temos aí, ó, dentro da língua portuguesa, dentro da língua inglesa, dentro da arte e dentro da educação física. Então, como que nós vamos, qual é o assunto, né, que vai mobilizar esse conhecimento do nosso aluno, essas competências e essas habilidades, ok? Então, como a gente havia comentado, a questão disparadora, né, ela é geral, como se constroem as visões sobre o corpo, e daí, dentro do tema, né, do corpo, o corpo fala combatendo preconceitos, aqui tem um resuminho do que cada componente faria para complementar o trabalho da sua área, né? Então, no caso de língua portuguesa, ele traz a questão das linguagens e das visões do corpo. Isso aqui é de uma forma bem geralzona, tá, gente? A hora que a gente pega o material, a gente vê a profundidade que ele tem. A arte traz a gramática da arte, as visões e as representações do corpo através da história. A educação física traz a questão dos padrões de beleza. E a língua inglesa traz os estereótipos e as visões do corpo na mídia, né? Então, vejam a articulação disso tudo, né? O movimento que nós temos entre os componentes. Muito legal, cara, muito legal. É um material que vale bastante a pena a gente dar uma olhada com mais carinho e nos despir, sabe? Tirar alguns preconceitos quanto a essa comunicação dos componentes da área e de área com área, porque realmente a gente vai caminhando para um trabalho assim, né? Um trabalho mais ampliado, né? Para que a gente saia da compartimentalização das coisas, né? Então, é bem interessante essa sacada. Então, quando a gente... Oi, pois não, Carlos? Eu queria fazer uma contribuição aí, rapidinho. Pessoal que ainda tiver alguma dúvida, bastante dúvidas a respeito do... Carlos, o som tá tão ruinzinho. Tá, só um minutinho. Deixa eu colocar o microfone mais perto. Estão me ouvindo? Aê! É só fazer uma contribuição rapidinho. Quem tiver ainda com dúvida, claro que todos nós temos, o material do caderno do professor, né, do Currículo em Ação, ele tem um conteúdo introdutório muito rico e de fácil assimilação, né? Então, quem tiver aí a oportunidade de ler, vão tirar todas essas dúvidas aí, tá bom? É só isso. Realmente, Carlos, obrigada, viu, pela contribuição. O material é muito legal. Quando a gente... agora, gente, nós vamos dar uma fechada nisso tudo, uma sistematizada. Então, assim, ó, a gente tem em mente que nós temos a BNCC, nós temos essa base aí, a Nacional Curricular, e o Currículo Paulista bebe dessa fonte.
para ele montar, né, para os estados, né, bebem dessa fonte para eles montarem os seus currículos. E aí, dentro do currículo paulista, nós temos a nossa área, linguagem e suas tecnologias, e daí nós temos as competências da área, nós temos as habilidades da área, e nós temos as habilidades do componente curricular, ok? Nesse caso aqui, a gente pegou um de língua portuguesa para exemplificar, para finalizar aí essa ideia toda do que a gente tem falado aí, desse nosso sujeito, né, integral. Então, vejam, né, a cadência, né, o tanto que um está ancorado no outro, um está conectado no outro, e para isso, nós, professores, temos também, que nos ajudar, nós temos que nos ancorar um ao outro, né. Essa é a grande sacada aí de tudo que nós estamos estudando e dessa proposta que é fantástica aí, né? Eu, pelo menos, acho muito legal. Quem é de língua inglesa, geralmente, já trabalha com todos os outros componentes, né? Porque não existe o inglês per se, o inglês sozinho. Você não vai trabalhar o inglês pelo inglês. A gente faz uso, né? A gente bebe na fonte de todas as áreas, né, do conhecimento. Então, é muito legal. Então, gente, é isso. Por hoje é isso, por hoje é só. Aqui nós temos as nossas referências, os materiais do Currículo Paulista, as nossas referências, onde a gente foi pesquisar para a gente fazer essa nossa formação de hoje.